Sejam bem-vindos ao curso de interpretação da Bíblia. Vimos que existem várias regras de interpretação da Bíblia. Regra número 1: nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Regra número 2: interpretar o texto através do seu contexto. Regra número 3: testemunho não é doutrina. Repito, regra número 3: testemunho não é doutrina. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre essa terceira regra, sobre a regra número 3. E para a gente entender essa regra, precisamos primeiro explicar o que é testemunho e o que é doutrina. Testemunho são experiências pessoais. Repetindo, testemunho são experiências pessoais. Exemplo: o indivíduo que é abençoado com uma enorme fortuna. Isso não significa que todos os que creem serão também abençoados com enormes fortunas. Doutrina. O que é a doutrina? Doutrina são os princípios e normas que se aplicam a toda a coletividade. Repetindo, doutrina são os princípios e normas que se aplicam a toda a coletividade. Exemplo: a lei do amor, a lei do perdão, são princípios que devem ser praticados por uma só pessoa ou por todas as pessoas? Todas as pessoas. Então nós vemos que testemunho é a experiência pessoal que determinada pessoa tem com Deus. Não é porque Deus fez algo na sua vida que vai fazer na vida de todos. E aqui fica a dica: quando der um testemunho, conte apenas o que Deus fez. Não fique dando falsa profecia. Assim como Deus fez comigo, Deus vai fazer com você. Se Deus não fizer, você é falso profeta. Falou e não se cumpriu. Abram aí a Bíblia em Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então nós vemos nesta passagem que até os lenços de Paulo eram levados aos enfermos e os enfermos eram curados. E diz que os demônios se retiravam. Pergunto: isso é doutrina? Não, gente. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor.
e o espírito maligno se retirava dele. Então nós vemos que a passagem onde os lenços de Paulo eram colocados sobre pessoas possessas de demônios e os demônios eram expulsos, ali não é doutrina, aquilo é experiência pessoal. Tanto que quando Davi desejava expulsar os demônios de Saul, Davi não utilizava nenhum tipo de lenço. Davi utilizava a sua harpa. Então, nós vemos que testemunho não é doutrina. Um outro exemplo que podemos citar é o caso de Moisés. Quando Moisés esteve diante do Mar Vermelho, o mar se abriu para Moisés passar. Se isso fosse doutrina, toda vez que alguém estivesse diante do mar, o mar teria que se abrir para essa pessoa passar. E a gente vai ver que o próprio Jesus, quando esteve diante do mar, o mar não se abriu para ele. Tanto que Jesus teve que atravessar por cima do mar. Então nós vemos que testemunho não é doutrina. Regra número 3. Abram aí a Bíblia e vejam o que está escrito em Oséias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Prestem bem atenção. Havia um profeta chamado Oséias. Quando Deus falou pela primeira vez com o profeta Oséias, Deus disse para que ele tomasse uma mulher de prostituições. E o profeta Oséias, ele tomou exatamente uma mulher como esposa, com essas exatas características. Casou-se com ela e teve filhos com ela. Se a gente pegar experiências pessoais de homens de Deus e começar a criar doutrinas, então, parem para analisar. Oséias era um profeta, um homem de Deus. E Deus mandou que ele se casasse com uma mulher de prostituições. O que isso significa? Que todo servo de Deus deveria se casar com que tipo de mulheres? Mulheres de prostituições. Então nós vemos a importância dessa terceira regra de interpretação da Bíblia, gente. Nunca pegar um testemunho, uma experiência pessoal e criar uma doutrina, ok? Então não é porque Deus fez algo na sua vida que significa que vai fazer na vida de todo mundo. Não vai. O plano de Deus na sua vida é um, na vida de outra pessoa, o plano de Deus é outro. Um outro exemplo que podemos citar é o caso de Enoque. Você vai ver que Enoque andava com Deus e foi arrebatado. Isso significa que todas as pessoas que andarem com Deus serão arrebatadas? Não. A Bíblia diz que João Batista andava com Deus e foi morto. Cortaram a cabeça de João Batista.
Abram aí a Bíblia em Atos, capítulo 5, versículos 14 ao 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então a gente vê que no princípio do cristianismo, as pessoas tinham tanta fé que, quando elas recebiam a notícia de que Pedro estava passando por determinado caminho, elas colocavam uma fileira de pessoas doentes, enfermas, para que quando Pedro passasse, a sombra dele, ao cobrir aquelas pessoas, a sombra de Pedro, ao tocar naquelas pessoas, elas fossem curadas. Agora, pergunto, isso é experiência pessoal ou é doutrina? É experiência pessoal, gente. Então, o fato de alguém ser curado através da sombra de Pedro, isso não é doutrina, isso é uma experiência dela com Deus, ok? Abram aí a Bíblia agora e vejam o que está escrito em João, capítulo 9, versículos do 6 até o 7. Diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então aqui nós vemos uma passagem onde Jesus encontra uma determinada pessoa que tinha uma enfermidade. Que enfermidade era essa? Ele era cego. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra e fez um lodo. E o lodo passou nos olhos do cego e disse para o cego que se lavasse. E ao fazê-lo, ele voltou enxergando. Se isso fosse doutrina, todo enfermo deveria ser curado. De que forma? Com cuspe na cara, gente. Então nós vemos que testemunho não é doutrina. Se fosse, pelo menos todo cego teria que ser curado com cuspe nos olhos. Então, lembre-se bem das regras de interpretação da Bíblia. Regra número 1. Nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Regra número 2. Interpretar o texto através do seu contexto. Regra número 3. Testemunho não é doutrina. Agora, um outro exemplo que podemos citar está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13.
diz assim: ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Aqui a Bíblia diz que Davi ele se tornou mais conhecido depois de ter derrotado os seus adversários no Vale do Sal. Pergunto, isso é doutrina ou experiência pessoal? Experiência pessoal. Você vai ver que quando Moisés derrotou seus inimigos, ele não precisou levá-los até o Vale do Sal. Se isso fosse doutrina, toda vez que alguém fosse pelejar contra os seus inimigos, precisariam ir até o Vale do Sal. Então nós vemos que testemunho não é doutrina. 3 importantes observações quero deixar para vocês. Primeira observação: fazer campanha das 13 voltas ao redor da muralha é heresia. Isso foi uma experiência pessoal de Josué com Deus. Fazer campanha do Vale do Sal é heresia. Foi uma experiência pessoal de Davi com Deus. Fazer campanha de lenços ungidos é heresia. Foi uma experiência de Paulo com Deus. E experiência não é doutrina. Eles tiveram a experiência deles com Deus e nós devemos ter a nossa. De outra forma, estaríamos engessando a multiforme graça de Deus. Eu acredito que quando chegarmos no céu e contarmos as nossas experiências com Deus, a gente vai ver a diversidade das formas como Deus atua na vida de cada um. Ouvi um testemunho de um rapaz que serviu ao exército e ele era cristão. Lá, muitas pessoas zombavam dele. O sargento daquele rapaz, ele disse o seguinte: olha, se você que não tem habilitação para dirigir conseguir dirigir aquele carro que está parado ali, então eu creio no seu Deus. E diz que o rapaz ficou muito nervoso, ele não sabia dirigir, nunca tinha entrado num carro, num veículo, até que ele orou, pediu sabedoria para Deus. Então ele entrou no veículo, todos ali olhando para ver a barbeiragem que ele ia fazer. E diz que de repente ele ligou o veículo e andou com o veículo e colocou o carro no exato local onde o sargento havia falado. E diz que o sargento então se ajoelhou ali em terra, começou a chorar e se converteu a Cristo. Então os soldados perguntavam: só porque ele conseguiu dirigir um carro sem ter habilitação? Tantas pessoas conseguem fazer isso? Então o sargento respondeu: não é pelo fato dele ter dirigido o carro, mas pelo fato dele ter dirigido um carro que não tinha motor. Então nós vemos que Deus, ele trabalha de diversas formas e nós não podemos engessar de forma nenhuma as formas de Deus agir. Não podemos limitar a multiforme graça de Deus. Segunda observação: o trabalhar de Deus é diferente na vida de cada um. Não é porque
Deus curou você, que Deus vai curar também outro. Não é porque Deus te encheu de bens que vai encher de bens também a todos. Regra número 3. Testemunho não é doutrina. Não é porque você ficou rico que todos que creem também serão ricos. Então, gente, tomem muito cuidado, principalmente com aquilo que eu disse no início. Não seja um falso profeta. Contar o testemunho e no final sair dando profetada. Assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua. Se Deus não fizer, você é falso profeta. Falou e não se cumpriu. Então, qual que é a dica? Quando contar um testemunho, conte apenas o que Deus fez. Ok? Terceira observação. O melhor testemunho não é aquele que desperta nas pessoas o desejo de pedir algo para Deus. O melhor testemunho é aquele que desperta nas pessoas o desejo de se entregarem para Deus. Exemplo, Pedro, depois de ser preso, ele saiu da prisão enaltecendo a Deus pelo privilégio de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Paulo e Silas, depois de terem sido chicoteados e lançados no calabouço, eles louvavam e bendiziam o nome de Deus por tudo o que Deus havia feito na vida deles. Você vai ver os evangelistas nos campos missionários, pessoas que são executadas, têm todos os seus familiares mortos, e mesmo assim, antes da morte, você não vê eles negarem o nome de Jesus. Antes do contrário, eles louvarem a Deus pelo privilégio de poder dar a própria vida por amor a Cristo. Então, o melhor testemunho não é ficar falando de bênçãos materiais, aquilo que a casa que Deus deu, o carro que você comprou, a promoção no emprego que você recebeu. O melhor testemunho não é aquele que desperta nas pessoas o desejo de pedir algo para Deus. O melhor testemunho é aquele que desperta nas pessoas o desejo de se entregarem para Deus.